Prezados e queridos irmãos, canal Missão Atalaia, continuação, Festa dos Pães Asmos. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Canal Missão Atalaia tem o objetivo de propagar a palavra do Senhor. Se você ama a palavra do Senhor, não esqueça de compartilhar e se inscrever neste canal. Deus abençoe a todos. Aleluia. Por que os pães asmos? Aleluia. Amados e queridos irmãos, lembrando a você que os pães asmos foi o sepultamento de Yeshua como pão da vida, assim como a Páscoa foi o massacre de Yeshua como nosso cordeiro pascual, assim também pães asmos é o sepultamento de Yeshua, foi o sepultamento de Yeshua como pão da vida. Páscoa é a razão histórica, óbvia, desta festa dos pães asmos, que foi exigido que Israel comesse pão sem fermento. A única coisa que eu quero que você coloque em teu coração, que no aspecto literal do que é os pães asmos, é justamente o pão sem fermento. Mas as tipificações, você precisa entender, na realidade, o que é o pães asmos. E isto se deve ao fato que o fermento é um símbolo da malícia e da maldade. E o apóstolo Paulo aos Coríntios deixou isso muito claro quando ele escreveu lá no capítulo 5, no versículo 7 e 8 de 1 Coríntios, onde ele escreveu assim: livrai-vos do antigo fermento para que possais ser uma nova massa sem fermento, como sois de fato, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, já foi sacrificado. Portanto, guardemos a festa não com o antigo fermento da malícia, da maldade, mas com um pão sem fermento e o pão da sinceridade e da verdade. Prezados e diletos irmãos, aqui Paulo ele está nos ensinando que a nossa natureza pecaminosa, tipificada pelo fermento, foi sepultada com Cristo em nosso batismo nas águas. Lá em Romanos, no capítulo 6 e no versículo 4, a vossa antiga natureza que amava o pecado foi sepultada com ele pelo batismo quando ele morreu. Assim como os filhos de Israel entraram no Mar Vermelho com o pão levedado para sustentá-lo em sua nova vida sob a liderança de Moisés, assim também acontece conosco em Cristo. Prezados irmãos, em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 1, deixa eu procurar aqui para ler para você, capítulo 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 a 2, aleluia, aqui, está escrito assim: pois não quero que sejais ignorantes do fato que de fato, que os nossos antepassados, todos eles atravessaram o mar, todos foram batizados em Moisés, no mar, aleluia, salvos de nossos pecados. E o aspecto pessoal desta festa, amados, é de nos livrarmos da malícia e da maldade em nossas vidas. A Páscoa fala de Jesus lidando com a penalidade do pecado, pelos nossos pecados, que nós lemos aqui, falamos aqui ainda agora num tópico importante, que a Páscoa foi o massacre de Yeshua como o nosso Cordeiro Pascual. E aqui nós voltamos a reforçar aqui, a Páscoa fala de Jesus lidando com a penalidade pelos nossos pecados. Pães asmos, então, fala de Jesus lidando com a prática do pecado. Agora, Mateus registra o anjo dizendo lá no seu livro de Mateus capítulo 1, versículo 21, e chamarás o seu nome de Jesus, aleluia, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados, através da Páscoa e através dos pães asmos. E quero dizer a você que algumas ramificações da igreja cristã chamam isso de santificação. Pães asmos fala conosco pessoalmente sobre lidarmos com qualquer malícia ou maldade em nós. E precisamos nos purificar desta coisa, entregando-nos à retidão e não ao pecado. Aleluia. Uma vida de santificação é levar uma vida sem fermento, sem estar enfermentado pelo pecado. E eu fico feliz que os irmãos do canal Missão Atalaia tenham aprendido muito isso aqui, através dessa série de estudo.
E esta era, irmão, em especial a mensagem de Paulo. E ele estava pregando isso à igreja de Corinto, porque a prática da igreja de Corinto era se fermentar pelos pecados daquela cidade. E eu preciso dizer a você que eles precisavam experimentar pessoalmente a festa dos pães asmos. Eles precisavam entender através de Paulo que eles não podiam viver uma vida fermentada. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eles tinham muita fé, muitos dons do Espírito Santo, mas estava sendo corrompido pela iniquidade da cidade. Eles precisavam entender que existia uma vitória para isso. E este não era o problema exclusivo da igreja de Corinto. Onde quer que haja pessoas, obviamente haverá problemas, e muitos problemas, com seus pecados. No entanto, há um caminho, uma vitória. O caminho de ter uma vida sem fermento é a vitória. Aleluia. Mas crendo no Senhor que Ele pode fazer todas as coisas. E esses problemas de pecado, chamados de obras da carne, não devem ser considerados como correntes inevitáveis e, aleluia, e inconquistáveis, que assim seja a palavra melhor para usar aqui para falar. Quero dizer a você que há uma maneira de lidarmos com a nossa natureza carnal, porque nós acordamos pecando, dormimos pensando, pecando, e assim nós falamos. Aleluia, glória a Deus. Houve um pequeno blackout aqui na gravação, mas eu consegui reverter. Então, meus amados irmãos, uma coisa que você precisa aprender em primeiro lugar, compreenda que não expulsamos as obras da carne como se fosse obras de demônios. Alguns gostariam de pensar que poderíamos resolver o problema de todos os nossos maus hábitos e mau caráter, fazendo com que algum expulse demônios de nós. Porque nem tudo que acontece comigo é obra do demônio, ou com você é obra do demônio. Às vezes, é influência da carnalidade. Em seguida, prezados irmãos, a resposta de Deus para as obras da carne requer que compreendamos mais claramente o que aconteceu com Jesus no Calvário. O Calvário expõe a punição de Deus pelos nossos pecados. Uma oferta pelo pecado. E você precisa entender que vemos não somente o amor de Deus pela humanidade pecadora, mas também a sua terrível ira contra o pecado. Isaías deixou isso claro lá no capítulo 52 e no versículo 14, quando ele escreveu assim: mas desfigurado do que qualquer outro homem. A força da língua hebraica sugere que ele foi surrado até não poder ser mais conhecido. E Salmo número 22, versículo 14: todos os meus ossos se desconjuntaram. Estas passagens descrevem o que aconteceu quando Jesus se tornou pecado por nós. E não somente como um substituto que se identificou com os pecadores, mas também como uma oferta pelo pecado, suportando a ira de Deus contra o pecado. 1 Coríntios no capítulo 5, versículo 21, está escrito assim: Jesus foi feito pecado. Aleluia, por nós. Isto aconteceu porque Jesus tornou-se semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para que ele pudesse remover a ira de Deus, pagando o preço total pelo pecado, ao tomar sobre si os pecados do povo. Bendito seja o nome do Senhor. É isto, aleluia, amados irmãos do canal Missão Atalaia, que significa o ato da expiação ou reconciliação de Cristo, ou de tornar-se a propiciação pelos nossos pecados. Romanos no capítulo 3 e versículo 25 diz o seguinte sobre Jesus: ao qual Deus propôs para a propiciação, aleluia, pagamento pelos nossos pecados através da fé no seu sangue, aleluia. Isso significa que ele pagou o preço total pelos nossos pecados, a fim de que ele pudesse remover de nós a ira de Deus. Bendito seja o Senhor. Deus estava irado no Calvário, irado com o pecado. Ele deu vazão
a toda a sua ira pelo nosso pecado sobre Jesus, o seu Filho, aleluia,